News FM. A informação que você precisa. Papo de Urologista, com o Dr. Paulo Roberto. Quatro horas, 5 minutos, 4 e 5, estamos de volta aqui no Abrindo o Verbo com muita informação, notícia, prestação de serviço e agora falando sobre saúde. Papo de Urologia com o Dr. Paulo Roberto e hoje a gente vai falar sobre um tema que chama a atenção, a questão do câncer de rim, que é um dos tumores urológicos mais comuns e muitas vezes se desenvolve de forma silenciosa, sem apresentar sintomas. E a gente vai falar com o Dr. Paulo Roberto sobre esse assunto. Dr. Paulo Roberto, boa tarde, obrigado pela presença. Então, uma situação silenciosa, como é que faz para identificar isso? Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente, né? Esse mês a gente não tinha vindo aqui da entrevista. A gente não tinha se encontrado ainda. Porque questão das agendas, né? Muito cheia. Pois é, então, quando falar de câncer de rim, a gente tem que ter em mente que ele é um câncer muito prevalente. Ele está entre os 10 cânceres mais presentes aí na população, né? E ele começa de forma silenciosa. No início, você não vai ter nenhum sintoma, não vai ser um achado incidental em exame de rotina. Então, por que a gente resolveu falar disso aqui? Porque ontem foi 16 de junho, né? Ontem, 16 de junho, foi comemorado aí foi o evento. O dia 16 foi essa semana, né? É o dia mundial de combate ao câncer de rim. Sim. Né? Porque o câncer de rim é o seguinte, quando ele começa, você tem um prazo curto ali para combater ele, aí um período de 5 anos, que a partir do momento que ele envia metástase por corpo, acaba se tornando uma coisa muito difícil de se combater, né? Então, doutor, como é que eu posso fazer então para eu estar vendo se eu tenho algum desse tipo de problema? É o que a gente sempre fala, é fazer uma triagem, um exame de rotina para ver se tem esse risco de vir a ter esse problema, né? E por que o câncer renal ele é considerado uma doença silenciosa? Os sintomas demoram a aparecer? Com quanto tempo esses sintomas podem aparecer? Sim, isso aí, vamos ter em mente que o rim é como se fosse a nossa palma da mão aqui. O rim é um órgão muito pequeno. Então, para ele ser considerado um tumor grande, basta ele avançar assim como se fosse mais um pouco assim do meio da mão, né? Em torno aí de 5 a 6 centímetros. Que assim, se a gente for olhar, não é muito grande. Mas aí, se ele passa disso, ele já é considerado grande e começa a dar sintomas, que é o quê? O paciente começa a sangrar, começa a sentir dor nas costas, começa a ter a sensação de peso na barriga. Então, são esses sintomas quando o câncer começa a avançar, né? Então, em fases iniciais, você não tem sintomas, ainda tem uma vantagem, né? Porque como é que é feito o tratamento do câncer de rim? O tratamento de câncer de rim em fases iniciais, quando o paciente está sintomático, ele é feito por meio de cirurgia. O tratamento é eminentemente cirúrgico, né? Se o paciente tem um tumor ali, vamos supor, de 4 a 5 centímetros num rim pequeno, como esse que eu falei, do tamanho da palma da mão, a gente vai lá e retira somente a tumoração e poupa o rim. Já se o câncer vai avançando, você tem que fazer a retirada do rim, o paciente vai ficar sem rim, é uma coisa muito ruim então para ele. Então, se você puder fazer o diagnóstico inicialmente, retirar somente aquela lesão e o paciente não ter mais nenhum problema, é uma coisa assim fantástica, né? Eu te confesso que a primeira vez que eu olhei essa cirurgia, eu fiquei, caramba, impressionante isso aqui. Você tira só a lesão e o paciente segue a vida dele tranquilamente. Doutor Paulo Roberto, a gente sabe que o uso de medicamentos, né, alguns, né, têm alguma incidência em relação à questão do rim. Esse tipo de situação pode acabar, o uso de remédios pode levar a essa situação, ou quem já está em situação de câncer pode piorar ainda mais? Essa pergunta é muito boa, ela nos remete ao quê? Aos fatores de risco, né, para se ter um câncer. Que a gente fala, pode ser isso, pode ser aquilo. Então, quais são os fatores de risco? Né? Não tem nenhuma medicação que leve a isso. Os fatores de risco que o paciente pode vir a ter é hipertensão, o paciente hipertenso tem mais risco, paciente diabético, né, tem esse risco aumentado. Fator genético também tem uma importância. Se você tem algum parente na família que já teve esse problema, a sua chance é maior, né? E, assim dizer, especificamente, quimioterapia causou isso, não, isso aí a gente não pode falar. Mas esses fatores especificamente,
E, acima de tudo, a gente não pode esquecer de falar do tabagismo, né? Que o paciente com tabaco, que fuma, ele tem fator de risco para todo tipo de câncer, não somente câncer de pulmão, né? Câncer de pulmão, câncer de rim, câncer de bexiga e câncer de próstata. E até a riscos cardiovasculares, né? Risco de infarto. Então, são esses fatores de risco, né? Hipertensão, diabetes, epidemia, tabagismo. Evitar esse tipo de coisa, fazer atividade física, um estilo de vida mais saudável, aí você sim vai ter fatores protetores, né? Como é que funciona o tratamento, né? Além da cirurgia, né? Tem questão de terapia, eu já ouvi falar também de imunoterapia. Como é que funciona? Isso aí é porque, na verdade, o câncer, ele tem que ser visto em várias fases, né? Se o paciente tem é onde a gente quer pegar o diagnóstico. No começo, o tratamento vai ser só nefrectomia, mas se o câncer já for metastático, ele vai poder ter que fazer terapias sistêmicas, né? Mas assim, é muito difícil esse tratamento. Chegar nesse ponto, a chance de sobrevida do paciente cai bastante, né? Por isso que a gente bate sempre nessa técnica. O tratamento de câncer de rim, especialmente, o melhor é você fazer o tratamento cirúrgico, tirar o problema antes de ele vir a espalhar pelo corpo, que é onde vai entrar as outras terapias, né? Só para você ter ideia, por que o câncer de rim é tão alarmante? Porque no corpo da gente existe uma coisa chamada disseminação do tipo de tumor. Ele pode ser disseminado por via linfática, por via hematogênica, por exemplo. O câncer de rim, como ele tem uma disseminação hematogênica pelo sangue, ele espalha muito rápido, porque, veja bem, no corpo da gente tem artérias e veias, né? A artéria aorta, que é a principal artéria do corpo, e a veia cava, que são os maiores órgãos, né, dos vasos sanguíneos, eles são... A veia renal e a artéria renal são ramos diretos desses vasos. Então, para disseminar ali é muito rápido. É tanto que a via de disseminação desse problema é para essa veia cava. Quando ela invade essa veia cava, é um grande risco o paciente, né? Então, de espalhar e todas as vezes, nem a imunoterapia vai dar jeito. Então, assim, tem que ter sempre esse alerta, né? O paciente, se puder, fazer um check-up uma vez ao ano, eu acho que é uma coisa muito boa, né? Para evitar de chegar nisso, né? Quando você parte para a quimioterapia, nesses casos, é porque o câncer avançou. E sobre orientação, então, né, para os nossos ouvintes que estão acompanhando aqui a nossa conversa, isso é prevenível? Isso. O que a gente pode fazer? Check-up de rotina? Quais são as orientações que o senhor traz para a gente? E também em relação a bons hábitos também, como alimentação, prática de atividade física, enfim. A gente sempre tem que ter em mente isso, né? Os fatores de risco são aqueles que a gente falou, né? Então, você levar um estilo de vida saudável, comer comidas mais leves, evitar de ter um problema de saúde mais grave como o diabetes, a hipertensão, você vai ter um fator de proteção a mais contra isso. Esses são os fatores protetivos. E o diagnóstico, como é que você vai fazer? Preferencialmente, você vai fazer, como eu já falei, a partir dos 30 anos, a gente pode recomendar, você vai procurar o urologista, fazer uma ultrassom de abdômen total, uma ultrassom das vias urinárias, fazer um exame de urina, que no exame de urina você consegue ver sangramentos microscópicos, que você não vai ver a olho nu. Então, basicamente assim que você faz essa descoberta inicialmente. Já se o paciente já está em fases mais avançadas, ele espontaneamente vai nos procurar, porque ele fica assustado. O paciente, quando urina sangue, esse aí toma um susto muito grande. Aí ele vai no outro dia para o consultório. Sim, é uma grande preocupação, né? Mas com essas orientações e também, é claro, com acompanhamento constante, é claro, a pessoa consegue evitar esse tipo de problema. Assim, a mensagem principal, que para quem está nos ouvindo, é ter isso em mente, né? Que o câncer de rim é um câncer extremamente letal, que pode sim vir a prejudicar e até matar o paciente. Você tem que ter em mente que você tem que fazer uma rotina anual. Rapaz, esse mês aqui de junho, julho eu não posso. Vai em agosto ali, todo ano. Aí faz essa triagem, que aí você vai sim estar se prevenindo e evitando de vir a ter um problema de saúde grave. E quem quiser entrar em contato com o Dr. Paulo Roberto para tirar dúvidas ou até mesmo agendar consultas, como é que faz? Isso, eu atendo lá no Urocentro, no Parque do Bom Menino, né, lá onde fica a minha clínica. E aí, quem quiser marcar, é só entrar no Instagram, é urologista Dr. Paulo Roberto, mandar uma mensagem lá para a gente, que a gente vai cuidar de você, vai lhe orientar aí da melhor forma. Tá certo. Valeu, doutor Paulo Roberto. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Valeu. Até o nosso próximo encontro, 4h15. Abrindo o Verbo na Mirante News FM.
Hora Certa Hospital do Cabelo.